finalizamento acabou os grupos, né, irmão? Já vamos estar ouvindo agora a palavra de Deus. Essa noite eu salvo o povo de Deus na paz do Senhor, toda a amada igreja, reconhecendo aqui a pessoa do presbítero Valdec. Obrigado pelo convite, pelo carinho, pelo companheirismo, pela nossa amizade de muitos anos. Também a sua esposa, Vânia, aproveito para cumprimentar todas as irmãs. Que o Senhor abençoe grandemente. Reconhecendo aqui a pessoa do pastor, presidente do campo da igreja da Assembleia de Deus, pastor Jonias, sua esposa, a senhora Elisângela. É um prazer estar conhecendo vocês. Pela sua autoridade, cumprimento todos os ministros que estão aqui. Meu pai está aqui também. É uma honra ter o meu pastor presidente do campo da Igreja Pentecostal Ungida de Guaratinga. É uma honra muito grande ter o Senhor mais uma vez juntamente comigo no altar. Pastor James, é um prazer imenso, muito grande, poder receber, te encontrar e estar aqui juntos. Deus abençoe a todos de forma poderosa. Receba o meu carinho e o meu abraço. Vamos direto à palavra de Deus, porque nós não temos muito tempo. Aqui tem muitos amigos, pastor Francisco, muitos. A igreja Pedra Preciosa, aí nós somos numa jornada muito longa, não é? Pessoas amadas, queridas. Lá fora tem um grande companheiro que também dirigiu igreja há muitos anos. Vou chamar de pastor, porque ele tem a excelência e o cajado na mão para tal, que é Antônio Paiva. Recebe o meu abraço, a minha irmã Maria. É de tanto que a gente tem esse privilégio de reconhecer todos aqueles que estiveram juntamente conosco na caminhada. Amigos e amigos, Rômulo, vamos à palavra, vamos ao texto bíblico. Ele falou que 9 horas para entregar, né? Mas se Jesus quiser falar um pouquinho a mais, já está perdoado, né, pastor? Está perdoado, pastor presidente. Amém? Não vamos ter tempo para voltar para casa. Isso aqui, amados, vai fazer falta um dia para muita gente, não é? Eu digo isso acompanhando a mídia e vendo o que já está acontecendo com as igrejas. Nós observamos todos os dias que tudo já está preparado. Os discípulos do anticristo já estão em operação, mas já estava desde o período interbíblico. Nós estamos caminhando para um desfecho final. Mateus 24:9. E muitos serão entregues para serem atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados por todas as gentes, por causa de quem? Do meu nome. Isso aqui, esse culto gostoso, maravilhoso, vai fazer falta. Se passar um pouquinho, perdoe, tá bom? Perdoe. Quem glorifica? Livro do Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 15. Êxodo 33, versículo 15, é o versículo do tema da festividade, glorificando o nome santo do Senhor. Está comigo a minha esposa, minha esposa Milena, meu filho Luiz Miguel, minha mãe. Eu não canso de dizer que já me acompanha há 30 anos. Cadê minha mãe? Dá a mão aí. Estava em Itamaraju, Covamos, está lá, presente. Há 30 anos me acompanha, né? Quem dá glória? Jesus é bom e maravilhoso. Êxodo capítulo 33, versículo de número 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Podeis tomar os vossos assentos? Dê uma salva de palmas para Jesus. Quem está de posse com a Bíblia? Quem está de posse da Bíblia? Quem está de posse da Bíblia? Um gesto carinhoso. Beija a Bíblia. Beije. Abrace a Bíblia. Abrace. Ela é a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Oh glória, ela é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é tudo para nós. Não sabemos como expressar, agradecer a sua grandeza, a sua beleza, a sua essência, o seu poder. Já vimos como o Senhor operara nesta noite de maneira sobrenatural, de maneira gloriosa. Nós sentimos saudades desses cultos que no passado era comum, hoje é exceção. Mas Jesus, ele não mudou, ele continua o mesmo, a palavra é a mesma, o seu poder é o mesmo, a sua forma de operar é a mesma. Glória a Deus. Perguntamos para o versículo, né? Quem foi que te falou? Essa pergunta sempre, em qualquer que seja o evento, versículos separados, a gente faz a pergunta: quem foi que te disse? Vamos, obviamente, compreendendo que há algo muito poderoso por detrás, porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela não precisa de amuleto, ela não precisa de nada para sustentá-la, ela sustenta sozinha, ela tem sua essência, ela tem a sua vida, ela tem a sua vitalidade, ela tem o seu poder, ela tem a sua estrutura da regeneração, da transformação, da edificação. Ela pode fazer, porque é a palavra de Deus para as nossas vidas. Eu amo pregar a palavra de Deus, eu gosto de falar. Eu não sou pregador, eu sou um falador, um conversador da palavra. Ela, a estrutura da palavra, eu diria, o condicionamento a me levar a ela. Um dia, umas 10 horas da manhã, eu diria entre os 10, 11 anos de idade, o Senhor, ele escreveu no céu, ele escreveu com tintas vermelhas e tintas azuis, ele escreveu: vai pregar o meu evangelho, porque eu estou te mandando. E eu olhei, eu vi aquilo e vi e continuei olhando, e as letras, elas foram se apagando. Eram letras grandes de forma para que eu entendesse, para que eu compreendesse. Ao passar dos dias eu fui compreendendo, entendendo o peso, pastor Jonas, da palavra de Deus, que nada lhe substitui. E aí vem ao nosso coração a vida, a nossa estrutura de vida, em observar o que aconteceu com ela para chegar até os dias atuais. O que ocorreu? O sofrimento das pessoas do passado, o sofrimento de Cristo, dos discípulos, o sofrimento dos apóstolos, o sofrimento de profetas, daqueles que foram levantados como remanescentes do Senhor, para que hoje nós pudéssemos ter também essa oportunidade, esse privilégio de poder também chegar a nós o conhecimento daquilo que o Senhor dos Exércitos declarou, deixou, para que o homem não fugisse, não estivesse longe, não perdesse o contato do Criador. Às vezes eu choro e desce lágrimas, e não é feio um homem chorar na presença de Deus? Aleluia, Jesus! A segunda pergunta: quem foi que falou? Quem foi que disse? Ou o que aconteceu? O que aconteceu para poder essa pessoa que estava neste diálogo? Aí, se nós reflexionamos a versículos anteriores e capítulos anteriores, observamos que é um diálogo entre Moisés e Deus, o Criador com a sua criatura. Mas que diálogo, que diálogo! Mas aí vem a segunda pergunta: o que aconteceu para poder lhe dizer, se a tua presença não for conosco? Então ele não está sozinho, existe ali um grande rebanho com ele. Se não for, não nos faça subir, sair daqui. Eles estavam em um determinado lugar, então algo aconteceu. Observamos que ali o Senhor dos Exércitos, ele não quer seguir. Mas por quê? O que aconteceu? Amém? O que foi que houve? O que foi que se perdeu nessa caminhada, que o Senhor, ele não quer continuar indo? Aí nós observamos o nosso presente e olhamos para o futuro. Vamos entender um pouco nesta noite
É óbvio que não há como nós pregarmos tudo, mas falar alguns pontos, pelo menos, daquilo que está inserido dentro desta palavra que chegou a esta trajetória. Observe que o nível da conversa não é de qualquer pessoa, é de alguém que tem intimidade com Deus, é alguém que tem intimidade, tem crédito. Não é uma conversa qualquer, ele está falando com propriedade, está conversando em um perfil, e esse perfil é alguém que está próximo, é alguém que sabe o que está falando, e sabe o que está acontecendo, e sabe a importância da presença de Deus, a importância dela, o que ela vale na vida dele. Observamos que Moisés, na sua história, na história bíblica, a Bíblia nos revela que ele é um exemplo, ele é exemplo de dedicação. Moisés é exemplo de fé, Moisés é exemplo de persistência, Moisés é exemplo de liderança. Ele está em um aspecto de liderança e ele é um exemplo, ele é exemplo de liderança, ele é exemplo de humildade, de paciência, ele é exemplo de paciência e de esperança. Aliás, se ele não tivesse essas qualidades, Deus não o escolheria, não o levantaria na missão. Ele teria que ser um homem paciente, humilde, simples, porque o Senhor lhe entregaria muito, o Senhor ia conversar com ele, tinha muita coisa para se falar, para entregar para Moisés. Se fosse uma pessoa impaciente, não dava certo. Se ele fosse uma pessoa ensinável, não funcionaria, não dava certo. Os pastores que aqui estão presentes sabem muito bem quando tem um obreiro que não é ensinável, o pastor chora. O que eu tenho que fazer? Ele chora, o coração, a alma dói, ele perde o sono. Aleluia, Jesus! Ele é exemplo. É de tanto que o livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, diz que nunca mais se levantou em Israel profeta semelhante a Moisés. Se nós tirarmos uma sinopse daquilo que está descrito a partir do versículo 11, que foi por meio dele, com ele, Deus operou sinais, prodígios, maravilhas, e ainda executou o seu juízo diante daqueles que não professavam, não acreditavam que era o povo egípcio e Faraó. Entendeu? O nível de intimidade que esse homem tinha, o aspecto da sua dedicação. Ele viu o agir e o acontecer de Deus. Mas foi quando, com 80 anos de idade, o Senhor lhe chama do meio de uma sarça de fogo. Quando ele tinha quanto? 80 anos de idade. E o Senhor lhe entrega uma poderosa missão: tirar o povo que estava escravizado no Egito e levar para a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Aí você diz: mas Abraão, Isaque e Jacó não existia mais. Mas Deus, Ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Eles não existiam, mas o Senhor, Ele se lembra e Ele confirma. Ele se lembra e executa. Não existia mais, mas a palavra estava de pé. Se o Senhor te prometeu algo aqui na terra ainda, usou alguém, levantou alguém, o dia e a hora vai chegar, porque Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com o relógio. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o tempo de nenhum dos pastores que aqui estão. O tempo dele, a hora dele, o momento dele, ele sabe. Se ele falou que vai te curar, vai te curar. Se ele disse que vai te levantar as cinzas, ele vai levantar. Se ele disse que vai dar nome a quem não tem, ele vai dar. Se ele falou que vai fazer o sobrenatural, ele vai fazer. Oh, glória! Porque ele pode, ele faz, ele é. Observe Êxodo capítulo de número 3, versículo 14, só uma palavrinha.
Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Moisés, nesta caminhada, nesta empreitada, eu serei contigo aquilo que você precisar. Eu serei o que serei. O que você precisar, Moisés, eu estarei contigo para executar. Quem sabe de princípio, de começo, ele não sabia, mas ele fez uma entrega. Moisés fez da sua vida a missão na obra do Senhor. Ele acreditou, ele confiou plenamente na missão, ele se entregou a ela para executá-la por excelência, porque se tratava de um mero pastor de ovelhas, e Deus estava transformando em um libertador, em um condutor, em um escritor das Escrituras Sagradas. Deus estava transformando em um legislador. Deus estava fazendo o seu profeta, não segundo uma crença humana, mas segundo os princípios. Observe bem, segundo os princípios divinos, segundo as qualidades, as prerrogativas do Senhor dos Exércitos, não do homem, não da cultura humana, mas na vontade, no querer, na posição, no jeito e das formas que Ele assim designou, e Ele aceitou, e Ele se entrega. Ele não só viu o mar vermelho abrir à sua frente, mas Deus o usa para Ele estabelecer e entregar o sistema de leis para o povo de Israel. A lei, o que era a lei? O que é a lei? A lei era o mecanismo, a oportunidade do homem novamente ser reconectado a Deus. Observe que a lei, ela é trabalhada até a chegada de Jesus Cristo, porque Moisés, ele é levantado como símbolo profético, e nós vamos ver alguns pontos bíblicos, situações de que ele se coloca em formas que só Jesus Cristo tinha condições de fazer. Mas não foi só isso aí. Através de Moisés, nós iremos observar que ele funda a religião do povo de Deus. Observe, ele também faz a regulamentação do sacerdócio como ofício. Observe, tem mais. Ele cria o sistema de formação de inteligência militar. Ele constrói a primeira igreja na terra, que era o tabernáculo. E o que simboliza o tabernáculo? Deus no meio do povo. Por que você está aqui nesta noite? Porque tem uma operação que não é humana, porque há essa manifestação do Espírito. É só entender como foi que começou a igreja na terra, o projeto de Deus. Mas era uma cabana dentro de uns princípios e méritos, e dentro das formalidades exigidas por Deus. Observe que não para por aí. Ele viu Deus pelas costas, escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, e ainda há correntes teológicas que defendem que foi ele que também escreveu o livro de Jó, e leva o povo de Deus até a entrada da terra prometida. Mas não para por aí. Oh glória! Não para! Porque todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, ele via a agência, presta atenção, a agência da supremacia de Deus sendo liberado. Ele via todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites o abastecimento e o cuidado de Deus. Ele via a provisão de Deus, ele via a providência de Deus acontecer no meio do seu povo. Nem mesmo o sol, é só observar Salmo 121:6. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. Por quê? Porque Deus cuida. Lembre da palavra que ele disse: Moisés, eu sou o que sou. Nem mesmo o sol, existe um cuidado de Deus com o seu povo.
Existe um cuidado que não tem fim. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo da verdade. Poucos meses da saída da terra do Egito, Deus chama Moisés no monte. Deus chama onde? No monte. Deus quer entregar o quê? A lei. O que outro procedimento importante da entrega da lei? Aquilo que havia sido quebrado lá no Jardim do Éden, Deus estava dando a oportunidade, de reconectar o homem a Ele. Quando Adão ele peca no Éden, Adão perde a identidade de filho. Quando Adão peca no Éden, Adão perde o poder e a sensibilidade da comunicação com Deus. E quando Adão peca no Éden, ele também perde o poder de governo, até porque ele foi expulso do Jardim do Éden. Então nós perguntamos por que houve esta conversa. Nós acabamos entendendo que a falta da presença de Deus justamente é o que? É um pecado. A única coisa que tira é o pecado. Devemos zelar por aquilo que Deus nos entregou, zelar pela festividade que está acontecendo aqui, zelar pela nossa vida diante do Senhor dos Exércitos. Então Deus chama Moisés aonde? No monte, para uma conversazinha de apenas 40 dias. No final da conversa, Deus entregou as 2 tábuas do testemunho. Mas observe que algo acontece que deixa Deus muito irado. Quando o Senhor ele entrega a Moisés as instruções, Deus ele manda Moisés descer, porque o povo lá embaixo estava adorando um Deus estranho, uma adoração que não era aquela que ele havia ensinado. Observe, a Bíblia diz que Moisés ele desce, e quando ele chega lá, ele encontra o povo em um aspecto de adoração, nas mesmas formalidades que o povo cananeu adorava o Deus Baal, de que o povo egito adorava Apis e Rador. Do mesmo jeito, Moisés ele cria também uma indignação, e ele joga as 2 tábuas no chão, as tábuas do testemunho, e elas se quebram, porque uma aliança havia se rompido. No entanto, o que nós poderemos observar, que Deus ainda usou da sua infinita misericórdia, Deus usou ainda da sua compaixão. Deus ele muda, a sua ira, o seu furor para o perdão, e a sua ira para a misericórdia, e ele permite que aquele povo não seja destruído. Mas então existe o perdão, mas tem a espada. Muitas vezes Deus perdoa, mas ele não tira a espada. Observe, se nós lermos o texto da palavra de Deus, que está escrito em Êxodo, a partir do capítulo 32, a partir do versículo 30, a Bíblia diz que aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, dia seguinte qual? O dia seguinte que ele tinha chegado no arraial e encontrado o povo adorando um Deus que na imagem deles, na mente deles, era um touro de ouro. Pois bem, no dia seguinte, o que aconteceu? Segundo os historiadores, a partir da chegada de Moisés, e a noite foi de muita lamentação, porque todos os homens que não reconheceram o seu pecado, eles
foram mortos, todos os homens que não se arrependeram. E a Bíblia diz que foi quase 3.000 foi caído na espada pelos levitas, porque os levitas, eles não se uniram àqueles que estavam adorando Deus estranho. Observe que em todo o tempo sempre vai ter aqueles que não se vende, não volta atrás. Sempre vai ter aqueles que irão prezar pela obediência. Sempre vai ter aqueles que vai pagar o seu preço para poder manter a posição, entendendo o comprometimento que tem com o seu Criador. Aleluia, Jesus! Então aconteceu que no dia seguinte Moisés, ele dirige ao povo. No dia seguinte, após a morte dos 3.000, quase 3.000 homens, e diz a Bíblia que Moisés disse: olha, vós pecaste um pecado grande. Agora vou subir ao Senhor e farei uma propiciação pelos vossos pecados. Eu disse que ele era um líder exemplar. Ele se oferece: vou fazer um sacrifício, vou subir ao Senhor e vou interceder por vocês. A Bíblia diz, continuando, aí foi o versículo de número 30. Continuando, a Bíblia diz que aí Moisés, ele vai até o Senhor, e aí ele diz: olha, o povo pecou. É óbvio, Deus já sabia que o povo tinha pecado. Ele disse: olha, o povo fez o bezerro de ouro, fez o bezerro de ouro para eles. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me do teu livro que tens escrito. Então o Senhor disse a Moisés: todo aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Preste atenção, capítulo de número 33, do 1 ao 5. Aí continua o Senhor dizendo a Moisés: olha, agora sobe tu e o povo que fez subir do Egito, a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó. Aí o Senhor diz: presta atenção, porém eu não vou convosco, eu vou enviar um anjo diante de ti, e ele vai fazer o serviço lá. O anjo vai expulsar quem está lá na terra. Qual terra? A terra que Deus entregaria para o povo que estava no deserto. Ele diz: olha, eu vou tirar os cananeus, amorreus, heteus, heveus, ferezeus, jebuseus, que era a nação do povo feia que tinha lá naquele lugar. O Senhor está dizendo: o anjo vai fazer o serviço, porém eu não vou, porque é povo obstinado. Se um momento eu subir contigo, te consumirei. Aí a Bíblia diz que o povo, ouvindo esta má notícia, se entristeceram todos e tiraram de sobre si o que? Os seus atavios. Aí, versículo 5 do capítulo 33: porquanto o Senhor já tinha dito a Moisés: diz ao povo de Israel que obstinado é, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Agora, pois, tire de sobre vós os atavios, para que eu saiba o que eu vou fazer. Entendeu? Que o pecado, ele tem um preço. O que eram os atavios? Os atavios são as suas joias, as joias que eles tiraram e entregaram a Arão, para Arão fazer o bezerro de ouro. Só que nós temos outro problema. Qual? Arão poderia ter se tornado, na história da humanidade, uma referência, mas ele ficou com medo. Segundo a Bíblia e a história, ele temeu o povo. E observe o que Paulo diz em Efésios 5,11: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Arão estava junto com Moisés, e ele viu o juízo de Deus sendo aplicado sobre o Egito e Faraó. Ele poderia ter falado com o povo. Alguns dias atrás, Êxodo 19, Deus, ele fala, 19 e 20, Deus fala diretamente com o povo. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés consagrar o povo 2 dias.
Deus desce em forma de fogo no monte. E a Bíblia diz que o monte, ele sobe a fumaça, o monte fumega. Alguns historiadores dizem que pedras rolaram de lá. Houve trovões, relâmpagos e um som como de trombeta invadiu a terra. E Deus, ele dá a sua lei diretamente para o povo. É só ler e observar que Deus fala diretamente com o povo, como ele continua falando. Amém. Deus não parou de falar. Deus, ele continua falando através de quê? Da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, que penetra mais do que qualquer espada de dois gumes. Tudo quanto vai acontecer, onde nós vamos encontrar. Não precisamos nem acompanhar na mídia, porque a Bíblia, ela já revela. E de quem é a Bíblia? A palavra aqui é de quem? De Deus. Aleluia, Jesus. Quem glorifica? Oh, glória! Ponto interessante. Moisés se oferece diante do Senhor, sendo justo, para ser incluído como pecador, réu do seu pecado. Aproveitando a advogada que está aqui, né? Réu do pecado. Um homem sendo justo se oferece diante de Deus, perdoa o pecado. Se não, risca-me o meu nome do teu livro que tens escrito. Olha, ele é o símbolo profético, não é? Quem iria na frente dali a 1500 anos se oferecer para perdoar pecados? Quem? Jesus Cristo, que já fez, que já cumpriu. Ele já cumpriu, ele já fez. Aí o que o Senhor fala? A justiça de Deus ali opera, porque Deus não poderia condenar e nem pode condenar um justo, pois se a justiça dele é a conduta moral dele, perfeita. O ser humano pode ser ou pode burlar, mas Deus não. Ele não burla, porque ele é fiel a ele mesmo. Quem dá glória a Deus? Entendeu? O que ele tinha reservado para aquele povo? Bênçãos de Deus. Bênçãos. O que o Senhor tem reservado para cada um de nós? Bênçãos. O que Deus tem prometido para a sua igreja? O que? O Senhor tem prometido o que? Segundo os Coríntios 2:9, se não falha a memória, Paulo diz como está escrito: o que o olho não viu, que o coração, ou melhor, o que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que ama. Agora me responde, o que o inimigo ele tem feito? De tudo para separar e afastar o homem de quem? Da presença de quem? Da presença de quem? Da presença de Deus. Ele sabia que daquela nação iria nascer o Salvador, então ele faz de tudo. Na filosofia de negócios diz que o que pensa a mente do homem e desce para o coração, em plano financeiro ele executa. Não pode perder oportunidade de investimento. Isso é na filosofia de negócios. O inimigo ele trabalha onde? Não é na mente humana. Comparando que o universo existe em torno de 13,8 bilhões de anos, e que o homem de Noé, de Adão até nós, está em torno de 8 mil anos. A primeira queda foi de quem? A primeira rebelião foi de quem? Ezequiel 28, a partir do versículo 12. A chamada estrela da manhã. O Senhor fez lá para o seu cenário, ou melhor, para servir nas suas ações, no seu plano celestial, anjos, arcanjos, querubins e serafins. A Bíblia diz que o querubim ungido, ou seja, aquele que estava mais próximo
dele, mas ungido quer dizer mais algumas coisas, se rebela. Isaías 14:14, ele diz: subirei, farei o meu trono acima do Altíssimo e serei semelhante a ele. O seu projeto é caído por terra. O seu projeto é caído por terra. Lá no jardim do Éden está o casal lá feliz, Adão e Eva. O que ele faz? Ele começa a trabalhar, encher a mente. Para quê? Para se rebelar contra o Criador. O que acontece? Culminam na queda. Agora, o que o inimigo tem feito nos últimos dias? Usar os seus mecanismos e artefatos da mesma forma, para que o homem se desvie do culto de adoração ao Senhor dos Exércitos. De que jeito? Leis infames no Congresso Nacional sendo levantadas por parlamentares que não professam o nome de Jesus. O que mais? A educação hoje, quantos projetos malignos, ideologia de gênero, etc., dentro da educação, da ciência, da tecnologia, das religiões, seitas heréticas sendo levantadas na terra, pregando um falso evangelho. Entende? Parece que a mensagem é um pouco assim, mas ela tem um sentido, porque quando nós estamos pregando também, nós estamos brigando com ossos da maldade, com o príncipe das trevas, com legião de demônios. Leis infames, projetos de articulação dentro da educação, da ciência, da tecnologia, dentro das religiões, seitas heréticas sendo levantadas na terra. E ainda a teoria do relativismo moral. O que é isso? Teoria do relativismo moral vem pregando nos últimos dias, tem arrebatado centenas e centenas de pessoas. Por isso que eu digo, não perca essa oportunidade, desse culto gostoso aqui nessa noite. Entende? Teoria do relativismo, não tem demônio não. Que negócio de demônio? Quem foi que falou isso? É besta. Se for baiano, oxente baiano, que inferno! Inferno não é coisa nenhuma, todo caminho leva a Deus. A teoria do relativismo tem pregado que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Entende? Entende? Entende que o inimigo ele continua trabalhando para desvirtuar, para tirar o homem da presença de Deus. Entende? Entende? Mas foi onde foi que Jesus colocou seu projeto? Quando os planetas fazem parte do sistema solar, 8, né? É 8? 9? Qual é o outro? Vênus, Plutão, Marte, Saturno, Urano, Netuno e a Terra. Tirou um. Para 9 tirou um. Opa! Ele disse que o Plutão não pertence mais não. Verdade, é isso mesmo. Presta atenção. Eu vi relatos de astronautas que a 400, 500 mil metros de altura conseguem ver a Terra como uma esfera redonda. Só que quando eles dizem isso, meu coração arde. Por que meu coração arde? Porque foi aqui que Jesus colocou o seu projeto. Foi aqui na Terra, nesse planeta, que Jesus colocou a sua imagem e semelhança. E foi aqui também que Ele colocou a sua igreja. E quando eu falo que Ele colocou a sua igreja aqui embaixo na Terra, porque não existe só 8 planetas, né? Quando nós vamos estudar, observamos que o universo tem bilhões de corpos celestes, planetas, estrelas, meteoritos, asteroides. Bilhões, são bilhões de planetas, de estrelas, de meteoritos, de asteroides. Mas foi aqui que Jesus morreu na cruz do Calvário. Quem dá glória a Jesus? Foi aqui na terra que Ele morreu na cruz. Ele desceu lá a última gota de sangue para salvar o homem, porque Ele entregou nas nossas mãos uma missão forte para
segundos marcados na memória de Deus. Existe dia, minutos e horas marcadas. O inimigo é um ser vencido, e isso foi decretado logo lá no jardim do Éden. Observe o que Deus disse: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te pisará a cabeça ou esmagará a cabeça em algumas bíblias, e tu lhe ferirás ao calcanhar. E esta palavra ela foi cumprida quando Cristo está na cruz do Calvário, porque Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele foi moído por causa de nós, e ela foi ratificada no terceiro dia, quando Ele ressuscita e volta. Mostra, ó, eu paguei o dote. Olha aqui, eu venci por causa de vocês. A ressurreição de Cristo foi a ratificação da derrota do inimigo. Oh, glória a Jesus! Me dá mais tempo aí, dá mais tempo. Aleluia, Jesus! Para finalizar, de que forma nós vamos marchando? Nós vamos marchando pela fé. A igreja ela segue marchando pela fé. Judas versículo 3: a fé que uma vez foi dada aos santos. Foi dada a quem? Aos santos. O apóstolo Paulo diz que essa batalha não é de um só, a batalha é de todos nós. É só observar Efésios 6,12. Portanto, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes da maldade no lugar celestial. Mas não para por aí. Aí eu te digo, por que ela é vitoriosa? Por que a igreja é vitoriosa? Porque quem arquitetou ela, quem fundou ela, ele é fiel e verdadeiro e não está morto, ele está vivo. Livro de São Mateus 16:18, ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é vitoriosa porque o seu arquiteto é o Senhor Jesus. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 12. Eis que tu me dizes: faze subir este povo, porém não me faça saber quem há de enviar comigo. Agora, pois, como eu sei que tem achado graça aos teus olhos, ou seja, feito a tua vontade, rogo-te que faça-me conhecer o teu caminho, e conhecer-te-ei que tenho achado graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Qual a nação? A nação que ele estava apresentando ao Senhor. Ele está orando. Lembra que eu falei? Ele é um líder exemplar, ele está orando pelo povo. Ele não quer que o povo pare na estrada. Ele quer que todo mundo vai receber a sua vitória junto. Glória a Deus! Ele não é egoísta. Ele não quer vitória só para ele. Ele quer todo mundo junto. Entendeu? Glória a Deus! Versículo de número 14: pois dirá: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Versículo 15, que é o do tema. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele parou? Não. Versículo de número 16. Aí ele diz: como pois se saberá que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o povo? Acaso não é por tu andares conosco? E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra. Ó, observou o nível da conversa? Só um pouquinho, já estamos terminando. Entendeu? Aí o Senhor responde a ele. O Senhor diz para ele: Moisés, eu tenho achado graça aos meus olhos. Em algumas Bíblias vai ter de ti.
e farei tudo isto que tu tens dito, porque eu te conheço por teu nome. Eu te conheço, Moisés, e tudo isso que tu está me pedindo eu vou fazer. Preste atenção, versículo 18. Aí ele cria mais ousadia. Ele disse ao Senhor: então me mostre a tua glória. O segredo maior, a presença, ele precisava da presença para algo ainda maior. O que? A glória do Senhor. Só um minuto para a gente fechar. Primeiro, o que ele faz? Não, Senhor, o anjo é muito bom, mas sem o Senhor nada feito. Não. O Senhor me disse que me conhece e que eu tenho te agradado. Ó, segredos para a presença do Senhor, o que é? Observe. O Senhor disse que o Senhor me conhece por nome e que eu tenho te agradado, tenho achado graça, tenho sido reto nos meus caminhos diante do Senhor. O Senhor disse lá atrás que o Senhor nunca ia me abandonar. O inimigo precisava ouvir essa fala? Precisava, porque nenhum de nós iremos surpreender Deus em nada. Mas o inimigo precisava ouvir que Moisés era um símbolo profético e que para ele, a presença era maior de qualquer coisa. Ele faria qualquer coisa para Deus perdoar aquele povo. Primeiro ponto, até dando a sua vida. Segundo ponto, rogo-te que faça-me conhecer o teu caminho. Existem alguns teólogos que dizem que ele está perguntando para Deus se tinha mais alguma coisa. Observe que ele fala: e conhecer-te-ei, que tenho achado graça aos teus olhos. Mas ao mesmo tempo que ele pede, ao mesmo tempo ele está pedindo ajuda, porque ele está reconhecendo as suas fragilidades. Preste bem atenção. Ele criou com Deus o que? Um relacionamento. O que Moisés criou com Deus? O que ele criou? E no relacionamento que ele criou com Deus, nada na terra era mais importante do que a presença de Deus. Aleluia! Você entendeu isso? Nem mesmo a terra prometida. Ele não estava mais preocupado com terra prometida, porque o relacionamento com Deus apaga as cicatrizes do pecado. A presença de Deus traria para ele tudo o que ele necessitasse e precisasse na sua vida. A prata e o ouro não adiantaria nada, pastor Valdec, nada. Mas a presença de Deus cobriria qualquer oferta que pudesse aparecer na terra. Aí ele diz: mostre-me a tua glória. Para ver a glória de Deus, primeiro tem que ter relacionamento. E o relacionamento se constrói nos dias nosso hoje, ó, vida assídua em jejum e oração, revigoramento ao estudo da palavra de Deus, disposição para obedecer a Deus no que Ele mandar, se comprometer para ser uma testemunha fiel e verdadeira diante de Jesus Cristo. Relacionamento se constrói você consagrando o seu corpo como templo do Espírito Santo e enchendo a tua vida do Espírito Santo para uma vida de vitória. Aí você cria um relacionamento. Aí depois do relacionamento eu quero ver a glória, porque Deus, ele precisava ser chamado a atenção. Moisés primeiro chama a atenção de Deus, aí depois ele pede para ver a glória. Aí o Senhor diz:
eu vou fazer isso também com você. Por gentileza, fique de pé. Só um minutinho, vamos só orar para concluir, para terminar nesta noite. Eu quero orar por você que está doente, está enfermo, você que está triste. Eu quero orar por você que está passando a situação, e eu quero, Jesus, nesse culto, que eu saia de lá e minha vida seja diferente. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Me permita, dá autorização. Pastores, levanta as suas mãos. Dirigentes de congregações, levanta as mãos para nós orarmos pelo povo. Senhor dos exércitos, ó Deus de Jacó, ó Deus que é a nossa fortaleza, que é o socorro bem presente na angústia, ó Deus da minha vida e da minha alma, abençoa o teu povo, toca, Jesus, de forma especial, visitando agora a necessidade deste homem, a necessidade desta mulher, o que ele precisa, o que ela precisa, o que está necessitando aqui nesta noite. Que a tua glória seja manifestada, que a tua presença traga cura, traga libertação, traga renovo, que as algemas sejam quebradas, em nome de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. A minha segunda pergunta: tem alguém aqui nesta noite que você ainda não professa a sua fé em Jesus Cristo? Você quer entregar sua vida para Jesus, para nós orarmos? Tem alguém aqui nesta noite lá fora? Tem alguém? Se tiver, vem à frente que nós iremos orar em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pastor Valdec. Que o Senhor dos Exércitos continue operando. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glorifique a Ele. Palmas bem alegre para Jesus. Irmãos, Deus abençoe. A minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês, desta congregação, dos irmãos que têm se empenhado nesta festa para fazer acontecer. Deus abençoe a cada um de vocês. No nome de Jesus, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te louvamos e agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor fez nesta noite, pela tua presença conosco. Te agradecemos pelos louvores, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Te agradecemos pela vida de cada um irmão que se fez presente aqui, e aqueles que trabalharam direto e indiretamente para esse evento acontecer. Todos aqueles que contribuíram, que o Senhor o abençoe dos altos céus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. A igreja do Senhor diz amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ora, Pai.